Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem RGV. Eixo proteção ao meio ambiente. Por favor, jovem abençoado do Altíssimo, apresenta a obra. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Escola Classe 29 de Itaguatinga. Professora Cleonice Borges. Alunos da 4ª série, turma B. A terra é inocente, quem tem que cuidar é a gente. Setembro de 2005. Há cerca de quase 20 anos atrás, os alunos já alertavam a gente. A terra pede socorro. A terra está pedindo ajuda para alguma pessoa que tem a possibilidade de cuidar dela. Porque tem muita gente a destruindo. Tem gente cortando árvores, matando animais, fazendo queimadas, poluindo a água, o ar, o solo, desperdiçando água e energia. Se o homem não parar com isso, ele vai estar se destruindo a natureza e os seus descendentes. A natureza pode se vingar fazendo coisas horríveis, como o efeito estufa, o tsunami, os furacões, o descongelamento das calotas polares e o inundamento. Nós podemos cuidar da terra economizando água e energia, não caçando animais na época de reprodução, evitando as queimadas, colocando filtros em fábricas e automóveis, não jogando lixo nas ruas e rios, e não jogando veneno nas plantas. Os homens deveriam usar a inteligência para fazer coisas boas e não coisas ruins. Autor Alisson. A inconsciência do homem. Ultimamente, os homens têm acabado muito com o planeta, construindo fábricas e usinas para ganhar dinheiro. O homem não está pensando no seu futuro. Sem ou com dinheiro, ele tem que preservar o ambiente, pois ele depende do ambiente e o ambiente depende dele. As florestas estão sendo derrubadas. Os animais que Deus deu à terra, quase não se vê mais nenhum, porque eles estão virando casacos, sapatos, bolsas, cremes, etc. As árvores que tinham para nos dar frutas e sombra estão virando casas, barcos, dinheiro. A água está totalmente poluída. O que faremos? Se não fizermos nada, vamos morrer sem água e sem alimentos. Até sem o ar vamos ficar. Autora Ana Carolina. Maravilhas! Vamos ao vídeo sobre a possibilidade de savanização da floresta amazônica. A Amazônia vai ficar assim no futuro? Você viu o que aconteceu por lá recentemente, não viu? Pode ser um retrato grotesco de uma mudança lenta, mas ampla. A savanização da nossa maior floresta tropical. Calor, estiagem, incêndios são sinais para cientistas de que o bioma está sendo empurrado para uma transformação drástica. No ritmo atual do aumento da temperatura média do planeta, viraria uma savana em poucas décadas, algo semelhante ao Cerrado. A DW ouviu especialistas que avaliaram o destino da Amazônia diante de um clima volátil e desmatamento contínuo. Um cenário bastante provável é: a floresta, como conhecemos, um dia morre. E isso vai ter consequência para nós. Não sei você, mas muita gente ficou assustada com as imagens da região amazônica no Brasil nas últimas semanas. Não é para menos. Rios reduzidos a pequenos cursos d'água, incêndios enfumaçando os céus, migração de famílias em busca de refúgio por causa da seca histórica, o avesso da abundância com a qual estamos acostumados. Aquelas imagens de um verde forte a perder de vista, cenas para guardarmos bem na memória o lugar onde elas vão existir. É triste falar assim de um caminho sem volta, pode parecer exagero até, eu sei, mas é a realidade que deve nos alcançar ainda neste século, segundo projeções de vários estudos. Este aqui é um deles. Coloca a culpa no desmatamento. Você vai ver ao longo do vídeo que esse é sim um desafio urgente, só não é um. Antes de detalharmos esse processo de savanização, ver em que medida ele está mesmo acontecendo,
Vamos entender melhor um possível sintoma, que seria a atual crise na Amazônia, aliás, na chamada Amazônia Ocidental, composta por Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Bom, o básico desse caos todo que castiga com mais força o estado do Amazonas, você pode até deduzir, falta de chuva. A região teve os menores índices pluviais entre julho e setembro dos últimos 40 anos. A informação é do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Tudo bem que esse já seria mesmo um período de estiagem, só que ela veio mais severa e mais longa que o normal. Era para terminar, por exemplo, em meados de outubro, e isso não aconteceu. A demora da chuva fez com que os rios já baixos não conseguissem se recuperar, continuaram em agonia no momento em que já deveriam estar enchendo. E isso gerou todas aquelas imagens chocantes de natureza frágil. Você pode se perguntar, não dava para ter preparado as pessoas para tempos tão difíceis? A Luz Adriana Quartas, pesquisadora de hidrologia do CEMADEM, diz que é o tipo de situação que pega todo mundo desprevenido. Se a gente olhar no mundo todo, é muito difícil prever uma seca. Normalmente ela pega a gente de surpresa. Às vezes vem só com um pouco de falta de chuva, mas ainda chove um pouquinho, mas não dá para perceber que aquela falta de chuva, junto com outros fatores, começou a se estabelecer e de repente já está. A causa, segundo pesquisadores, é multifatorial. Tem o El Niño, que esquenta as águas do Pacífico, perto da linha do Equador, e muda a distribuição de umidade no planeta, o aquecimento das águas do Atlântico Norte, que afasta a precipitação da Amazônia, e, claro, as mudanças climáticas, associadas, entre outras coisas, a recordes de temperatura globais este ano. É uma soma complexa, um caldeirão que descaracterizou partes da floresta amazônica, adoeceu a exuberância do bioma, que, aliás, já estava abalado por causa da degradação ambiental de anos, do desmatamento. A Luciana Gatti, cientista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, explica como a redução da cobertura vegetal fragiliza o bioma, que passa por um estresse maior nas fases de seca. E aí, então, nas áreas mais desmatadas, você tem cada vez mais uma seca muito estressante, muito intensa, uma floresta tropical úmida. A estação seca está cada vez mais longa, mais seca, quer dizer, está cada vez chovendo menos e mais quente. O que está sendo observado? O aumento da mortalidade na floresta. Na avaliação da Luciana, esse aumento ocorreu nas áreas onde o clima mudou mais. As áreas onde tem a maior mortalidade são as áreas onde o clima mudou mais, ficou mais estressante para a floresta. Então, é aí que você vê a conexão entre desmatamento e emissões de carbono, né? Então, a gente percebe que tem a emissão direta, porque o desmatamento ele é uma emissão direta de carbono, mas ele também representa uma emissão que eu chamo de indireta, porque ele vai mudar o clima naquela região e sob aquele estresse climático você vai ter mais emissões de carbono. Foi a própria Luciana que, em 2021, liderou este estudo publicado na revista científica Nature. Os autores constataram que a Amazônia havia passado a emitir mais carbono do que era capaz de absorver. E a razão por trás era, nas palavras dela, o desmatamento, já que as árvores, em toda a sua estrutura, também armazenam CO2. Isso tem a ver, segundo a Luciana, com o que está acontecendo agora. Porque quando vem uma seca dessas que a gente viu, partes da floresta já estão simplesmente arrasadas pelo passado predatório, com as defesas comprometidas. Mais vulneráveis, por exemplo, as queimadas. Lembra recentemente do céu nos arredores de Manaus, capital do Amazonas? Ficou assim por dias, consequência, de acordo com as autoridades locais, de milhares de focos de incêndio em zonas rurais.